Abram suas Bíblias no texto de Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer um panorama de toda a carta, mas basicamente vamos fazer a exegese específica dos dois primeiros versículos. Eu fiz uma pequena mudança, minha expectativa era fazer do primeiro ao 11º, mas, como eu achei prudente e achei oportuno, já que é a primeira vez que a gente está trabalhando nessa carta, aqui na igreja, eu quero fazer um panorama geral para você conhecer. E eu quero muito, com muita expectativa no meu coração, que o poder de Deus, através dessa palavra, se revele a você. Então esteja ávido, atento, não se permita se distrair. E se você for convidado pela sua mente distraída a se distrair, ore a Deus. Diga assim: Senhor, apesar de Gabriel ser um miserável pecador, não deixa desviar das palavras que ele vai emanar aqui, para que ele então seja transformado. Aqueles que estiverem mais atentos vão ver palavras de vida, de transformação, de aplicações práticas para o seu dia a dia. Apesar desse panorama, vocês vão ver muitas dessas aplicações diante dos seus olhos. E eu quero trazer aqui uma frase de Matthew Henry, que é geralmente todos os comentaristas, ou enfim, homens que eu cito, são homens que têm um bom critério bíblico. Você pode beber em outros livros, outros escritos desses mesmos homens. Anote os nomes, Matthew Henry, Charles Spurgeon, Calvino, para que você possa ler tudo mais deles também. E o Matthew Henry escreveu sobre a Epístola dos Filipenses no seu comentário, dizendo que a Epístola dos Filipenses é uma carta de agradecimento e encorajamento para a igreja. Eu ilustrei isso aqui para as crianças. O pastor Paulo, o apóstolo, aquele que tinha contado essa igreja, conforme os textos bíblicos em Atos 16, agora estava mandando uma carta para essa igreja, não só de agradecimento, mas também de encorajamento, para que os bispos, os presbíteros, os pastores, basicamente a mesma função, e os diáconos, os servos da igreja, aqueles que supriam as mesas e as necessidades dos que tinham necessidade de fato, pudessem então se apropriar desse conhecimento e transmitir à igreja, lessem essa carta para a igreja. Paulo ainda, em Coríntios, ou seja, ele estava preso, continua promovendo o evangelho e mostra que nada pode prender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Alguma coisa pode prender a palavra de Deus? Claro que não. Ela não está aprisionada. Spurgeon, certa vez, escreveu também sobre os que pensam, ou a carta de Paulo aos Filipenses. Se há uma epístola que brilha com o brilho da alegria, ainda que escrita no cativeiro, a expectativa, na verdade, histórica é de que Paulo escreveu Filipenses ainda na sua prisão domiciliar, quando ele não estava no calabouço por onde ele foi e passou os seus meses de vida. Ele não estava ainda naquela masmorra fria, gélida. Ele estava na sua casa. Então ele estava numa prisão domiciliar. Mesmo assim, é uma prisão. É um homem tão ativo, tão viajante, que rodou do Ilírico até as regiões mais altas, ali da Ásia, de Jerusalém, passando por Antioquia, a Ásia, reservou alguns mapas para se entender, chegando até a Europa, em Roma. Era um homem ativo, ele estava agora em cadeias. Então, olha o que diz: a Epístola dos Filipenses mostra de modo singular o poder do Evangelho em transformar cadeias em liberdade e a prisão em triunfo, pois Paulo, mesmo preso, transporta... Não, tem Spurgeon, gente. Estou lendo Calvino aqui. Se há uma epístola que brilha com o brilho da alegria, ainda que estiliza o cativeiro, é esta aos Filipenses. Ela nos ensina que a felicidade do crente não depende de circunstâncias, mas da união com Cristo. Então, é por isso que ela é conhecida como a carta da alegria. Uma das cartas da prisão. Paulo escreveu várias cartas quando estava preso. Aqui, Calvino, ele diz, a epístola, João Calvino, o reformador, a epístola aos Filipenses mostra de modo singular o poder do Evangelho em transformar cadeias em liberdade e a prisão em triunfo, pois Paulo, mesmo preso, transborda a alegria do Senhor e ordena essa alegria para nós. Então, eu não consigo imaginar a circunstância difícil que você esteja passando ou que você, de alguma forma, vai querer passar. Certamente existem circunstâncias difíceis, mas Paulo está numa circunstância absolutamente calamitosa. Prestes a ser condenado e julgado por César, no tribunal lá romano, em Roma, preso de prisão domiciliar, mas a qualquer momento poderia ser enviado, como aconteceu para Masmur. E então foi decapitado. Mas para ele havia alegria, e ele era duvidável e ordenava alegria para a igreja dos Filipenses. Irmãos, por que nós precisamos de um panorama completo? Nós vamos fazer um panorama sobre essa carta e depois exegese dos dois versículos primeiros. Por que nós precisamos de um panorama completo? A resposta está em Filipenses 1:9. Observe o que diz.
E também faça essa oração, a oração do apóstolo Paulo pela igreja de Filipos, e é por mim e por você, certamente, que essa oração também se aplica. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. Você vai ter um panorama completo para que você tenha pleno conhecimento de toda percepção, para que você possa amar mais a Deus e amar mais a sua obra e o seu reino. Ficou claro isso com você? É por isso que nós precisamos de um panorama. Então se concentre, feche os seus olhos, mantenha os seus olhos lubrificados para que você possa então absorver tudo aquilo que virá da parte de Deus. O autor, só para a gente começar, você 12 pontos importantes. O autor é o apóstolo Paulo, conforme diz o versículo 1, não há dúvida. A igreja primitiva está muito bem estabelecida como sendo o apóstolo Paulo e o seu, como que fiel escudeiro, filho na fé, o amado Timóteo. João chama Gaio, na sua terceira epístola, amado, e Paulo chama Timóteo de amado. São seus filhos gerados por meio da instrução bíblica do Senhor. Então, olha para o primeiro versículo, Filipenses 1:1, diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, basicamente, o apóstolo Paulo e Timóteo, seu filho na fé, está escrevendo essas recomendações para a igreja de Filipos. E a gente vai entender um pouquinho do contexto e onde está a geolocalização da cidade de Filipos. Quem eram os santos na igreja de Filipos? Quem eram os santos? Quem diz aqui? Servos de Jesus, eu escrevo essa carta a todos os santos. Vamos tentar mapear os nomes que estão listados, tanto na carta aos Filipenses, quanto também os registros em Atos, que foram registrados por Lucas, da historicidade da viagem missionária, a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e chegando a Filipos, plantando a igreja lá. Ok? Quem são esses santos que provavelmente estavam lá na igreja de Filipos? Primeiro santo, quando diz santo aqui, você entende o quê? Canonizado, alguém que realiza milagres e deve ser adorado agora pela igreja católica? Não, santos na palavra de Deus se refere àqueles que são separáveis do mundo. Estão no mundo, mas não pertencem a esse mundo. São como discípulos de Cristo. Se você crê que Jesus foi batizado, você é o santo nesse mundo. Inclusive, um bom livro sobre a jornada dos puritanos é Santos no Mundo. Você pode anotar esse livro, o nome desse livro, comprá-lo e degustar grande parte do seu conhecimento, que é muito oportuno. Então, essa lista de santos são os crentes que estavam provavelmente ali na igreja em Filipos, tá bom? Em Atos capítulo 16 existe o registro da fundação dessa igreja. Quando o apóstolo Paulo, nessa segunda viagem missionária, ele já tinha feito a primeira viagem missionária na Galácia, plantado 12 igrejas. Agora ele vai na segunda viagem missionária, e nessa segunda viagem missionária, ele é impedido pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, de avançar mais para a Ásia, ao Oriente. E ele é convidado com quem sonham um chamado, uma visão para ir até a Macedônia, para pregar o evangelho aos filipenses. Mas a primeira lista aqui, você em Lídia, começa em púrpura, da cidade de Tiatira. Vocês conhecem Tiatira, provavelmente por causa da igreja do Apocalipse, ok? E começa em púrpura, e ela era temente a Deus. Ela era temente a Deus. Ela é a primeira convertida da Europa, sim, querido. Essa região da Macedônia, hoje nós estamos na Macedônia, ainda com esse nome, Macedônia do Norte, ali na Europa. Se você conhece um pouquinho de geografia atual, você sabe que existe a Macedônia do Norte, mas a Macedônia, nesse contexto, onde a cidade de Filipos estava localizada, hoje é a região da Grécia, é o nordeste da Grécia. Eu vou mostrar para vocês nos mapas mais à frente. Mas, basicamente, a Grécia está na Europa e, apesar de ser uma Europa oriental, Lídia que é a primeira registrada como uma convertida na Europa. Ok? Esse texto está lá em Atos 16, 14 a 15, também mais em 40. Um outro nome notável é o carcereiro em Filipos. Paulo e Silas estão lá pregando o evangelho, são presos por pregar o evangelho. Expulsaram um espírito imundo que tomava posse de uma comerciante, de uma vidente. Os comerciantes estavam revoltados, daram uma revolta, prenderam, chicotearam primeiro Paulo e Silas, 48 menos 1, depois prenderam eles na prisão. A mesma lei que eles louvavam e oravam a Deus, em voz alta. Veja que mesmo açoitados, com as feridas abertas nas costas, estavam servindo ao Senhor com alegria, louvando a Deus, na esperança daquilo que Jesus tinha suprido para eles. E ali o carcereiro, ouvindo aquele testemunho, quando as portas da prisão se estremecem, o carcereiro só com uma escolha, ele pensou que os presos tinham fugido, e Paulo e Silas, veja, eles estavam no cárcere mais interior.
eram como se fossem os presos mais perigosos da cadeia. Veja que coisa interessante, né? Os cristãos estão atormentando o mundo com essa ideologia diferente, com esse modus operandi de pregar paz e ao mesmo tempo arrependimento e ressurreição. Como assim? Eles estão transtornando as coisas. Ele está preso no cárcere interior. Quando o carcereiro entra no cárcere, ele salta, ele estava dormindo, quando ele salta para tirar a sua própria vida, porque isso aconteceu com carcereiros quando os seus prisioneiros eram fugitivos, eles morriam. Então ele já ia resolver o problema ali, que provavelmente a guarda pretoriana, a guarda romana faria com ele depois. Quando ele vai tentar tirar a própria vida, você sabe que Paulo faz, e brada lá dentro da cela, diz assim, não que faças nem a palma, que nós estamos aqui. E aí o carcereiro é que se rende, assim, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Arrepende dos seus pecados, creem que Jesus vai salvar tu e tua casa. Ele leva Paulo e Silas para sua casa ali na madrugada, prensa as feridas desses homens, eles expõem o evangelho da casa do carcereiro e toda a casa do carcereiro se converte. Eles provavelmente estavam próximos ao rio em que Lídia foi batizada, um pouco antes, uns dias antes. Lídia foi batizada à beira do rio, junto com algumas outras mulheres, e a sua casa também, ou seja, a sua família também foi batizada. E o carcereiro provavelmente foi batizado ali também por Paulo e Silas. Depois eles voltam para a prisão, porque se Paulo e Silas fugissem, o carcereiro morria. Então eles voltam, vejo que o preso de assim, não vi, vão voltar para a prisão, vão fugir não, vão voltar para a prisão porque o carcereiro morrer. E no outro dia, no dia seguinte, Paulo evoca o seu direito de cidadão romano, e aí as autoridades da cidade de Filipos ficam com receio, porque não podiam ter açoitado ele, não podiam ter escoteado ou prendido ele sem ter feito uma averiguação. E por ser cidadão romano, ele tinha direito. Ele exerce esses direitos. Não vou explicar tudo agora, a gente vai chegar nesse ponto mais tarde. Mas você vai entendendo que isso está lá em Atos capítulo 16. Esse carcereiro era responsável por guardar Paulo e Silas na prisão, e ele, convertido após o terremoto e após a pregação de Paulo e Silas, ele e toda a sua casa foram batizados. Queridos, no Novo Testamento, a conversão sempre é seguida de batismo, sempre. Você nunca vai ver assim, ele se converteu e depois de um ano foi batizado. Nunca vai acontecer isso. Sempre ele se converteu, ele viu Jesus e ele foi batizado. Assim foi com o carcereiro naquela madrugada, naquela alta noite, ele foi batizado aqui na sua casa. A família do carcereiro também eram uns notáveis, basicamente. Então, carcereiro de Filipos. Aqui está Lídia e outras mulheres que oravam junto com Lídia, também se converteram. E aqui a família do carcereiro, não são nomeadas, mas o texto diz que ele e todos os seus foram batizados. Tá bom? Vamos ver mais. Na carta aos Filipenses, Paulo menciona alguns outros nomes de santos. Quando diz santos, são crentes. Epafrodito, vocês vão ouvir bastante. A gente vai falar sobre ele ao dizer a carta. Ele foi enviado pelos Filipenses, por essa igreja, para servir Paulo em Roma. Ele estava preso e basicamente todo mundo tinha abandonado Paulo e Epafrodito vai ser enviado para essa igreja. A igreja está atenta às necessidades do seu pastor Paulo, ele estava preso em Roma. Manda Epafrodito procurar Paulo. Epafrodito não sai de Roma até encontrar Paulo e trazer então o donativo que era necessário. Ele é chamado por Paulo de meu irmão, meu cooperador, meu companheiro de lutas. Está lá em Filipenses 2:25. E ele também ficou doente quase até a morte, mas Deus o restaurou. E Paulo diz, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então eu orei ao Senhor para que não partisse, para que não levasse para si, para que ele continuasse aqui e pudesse então ainda ser útil. Paulo também menciona aqui na carta dos Filipenses, junto com Timóteo, para mim, colaborador de Paulo, cujos nomes, ele diz, estão golando o fruto da vida. Então ele se refere claramente como alguém que era crente, sincero, piedoso. Ele também cita Evódia e Sintique, que pode passar por Evódia e Sintique, duas mulheres piedosas da igreja, mas que estavam tendo algum tipo de desentendimento. Por isso que, se você estiver atento, você vai pegar algumas aplicações. Não são mulheres, e isso não é no sexismo da palavra de Deus, porque homens têm desentendimentos na igreja, mas sim, mães e irmãos, não podemos deixar que nada atrapalhe a nossa comunhão. Se há divergências de pensamento, possamos triunfar sobre eles com amor. Eu vejo um tempo caminhando nas Escrituras para observar aquilo que é reto. Então, Paulo pede no capítulo 4, versículo 2, a reconciliação. Ele fala que Clemente diz assim, roga, Evódia e Sintique. Que andem, pensem concordemente do Senhor, pensem com um só pensamento. Esse é um excelente texto para a gente aplicar o casamento, gente, que não. Por que a gente não pode pensar dessa forma? Às vezes a esposa tem um prazer imenso de discordar do marido, e o marido tem um prazer imenso de discordar da esposa. Que coisa é essa?
pense concordemente. Por mais que sejam seres distintos, você não precisa discordar. Pense concordemente. Alinhe os seus pensamentos. Afiem o seu machado, a sua espada, na mesma pedra lapidadora das Escrituras. Quem diz isso? Para que vocês tenham uma só lâmina e possam glorificar a Deus, sendo cortantes para o seu rei. Então, eram duas mulheres piedosas, mas estavam com esse desentendimento. E Evode, querido, significa, é um nome feminino, né? No grego, por isso que a gente tem a referência que de fato é uma mulher. E o nome dela tem um significado interessante, bom caminho, né? O caminho próspero. Jacinte, que é um nome feminino também, que significa feliz acontecimento. Então vejam, um bom caminho, um feliz acontecimento não estava se dando certo. Não estava se misturando. Já pensou? Não, um bom caminho com um feliz acontecimento, uma coisa boa, boa sorte, digamos assim, se caminhar junto mesmo. Então, essas expressões, né, God e Sint, que aparecem com a forma feminina no grego, que confirma que de fato eram mulheres. Outros companheiros de Paulo ligados a Filipos e também na carta, tá certo? Ele quis, e ele menciona Timóteo. Já nessa carta é escrita por Paulo e Timóteo para a igreja e os santos que estavam em Filipos. Timóteo acompanhou Paulo na fundação da igreja. Se você observar, Paulo, quando viajou depois do Concílio de Jerusalém, na segunda viagem missionária, ele já viaja sem Barnabé, ele viaja com Silas. Mas no meio do caminho, ele chama Timóteo e também chama Lucas. Lucas, que é o autor do livro de Atos. Vamos fazer uma aplicação rápida aqui. Até o apóstolo Paulo, querido, inspirado pelo Espírito Santo para escrever as cartas apostólicas, para plantar diversas igrejas, não queria estar só nessa missão. Quanto mais eu aqui, eu penso que você quer não precisa ir além de Isis, de outras pessoas também. Jess precisa ali de Alex, suas 9, 10, 11 flechas. Precisa mais gente também, precisa, Jess. Então, Paulo toma a liberdade de dizer assim, vem cá, Timóteo, se achega para ter o caminho, ele sai junto com Silas de Antioquia, da Síria. Ok? Eles partem de Antioquia da Síria e vão juntos. Mas durante o caminho ele diz assim, deixa eu ter se eu agrego mais algumas pessoas aqui. Vem cá, Timóteo, vamos se encontrar com a gente. Lucas se encontra com a gente um pouco mais à frente. Se não me engano, Lucas se encontra com eles lá em Troade, de Tevedos. Tá certo? Então, acompanhou Paulo na fundação da igreja, Atos 16, de 1 a 3, e também o versículo 12. É mencionado, inclusive, na saudação da carta, no início da carta, e Paulo pretendia enviá-la novamente aos filipenses. Timóteo, a gente sabe que ele se tornou pastor em Éfeso, e também foi pastor volante em algumas outras igrejas plantadas por Paulo, e outras igrejas que eram úteis, onde ele podia ser útil, mas Paulo declara claramente que ele pretendia enviar Timóteo, capítulo 2, novamente para Filipos. Também Lucas, o autor de Atos, junta-se a Paulo aqui exatamente em Troade, isso aí, e ele diz basicamente que está também presente na fundação da igreja em Filipos. Em Atos 16, que é a plantação da igreja de Filipos nessa cidade, ele diz, Lucas, em Atos, escreve, nós procuramos partir para a Macedônia, depois da visão que o Paulo teve, nós fomos para a Macedônia. Então, aparentemente, Lucas também estava ali, na pregação de Lídia, no Rio, na pregação, de alguma forma, na casa do carcereiro, com o Silas e Paulo, ok? Então, ele é o autor de Atos, se junta ali, Troade, que permanece em Filipe por algum tempo, mas basicamente a partir do capítulo 17, de Atos, ele já para de usar o termo nós estávamos. Talvez ele tenha ido para outro lugar nesse meio tempo. E ele volta a falar, nós estávamos juntos, no capítulo 20 de Atos. Terceiro ponto, querido, não se perca. Já falamos do autor, falamos quem são os santos destinados, né? A quem essa carta é destinada, citamos alguns aqui. Agora, terceiro ponto, a origem da cidade de Filipos. Esse panorama tem que ser útil para você, para que todas as vezes que você pegar o texto de Filipos, você lembre que essa é uma carta feita para pessoas reais, como você, estavam lá, ávides por ouvir a voz do Senhor. E esse talvez fosse um dos únicos recursos que eles teriam. Basicamente, a cidade de Filipos ficava localizada na Macedônia. Você consegue identificar aqui? Esse aqui é um plano da segunda viagem de Paulo, segunda viagem missionária. Aí ele sai daqui, ó, de Antioquia, da Síria, passa por essa região aqui da Cilícia, Tarso, vem para Derbe, ok? Essa região vai lá, Caônia aqui, a Galácia, que ele já tinha passado na primeira viagem missionária. Bitínia e Ponto, ele já tinha passado também na primeira viagem missionária, ok? Aqui ele desce para Derbe, vem para Listra, e aqui em Icônio, ó, Paulo chama Timóteo para juntar-se a ele em seu trabalho aqui em Listra. De Icônio ele passa pela Antioquia da Pisídia
e chega a Troade. Ele passa por essa região da Frígia, até basicamente chegar nessa região da Mísia aqui. Então, a gente tem região da Síria, Cilícia, Lacaônia, Galácia, Bitínia e Ponto. E vocês estão vendo aqui, aqui é a Ásia, né? Ásia Minor, essa área aqui, que é essa parte de Éfeso. Cadê Éfeso? Está por aqui em algum lugar. Mileto, Éfeso está aqui, certo? Ele passa na volta, quando ele vai voltando lá para a região da Síria. Então não se perca. Quando Paulo está mais eles aqui, em Cônio, perto aqui da Antioquia da Psídia, ele quer avançar mais para o Oriente, ele é impedido pelo Senhor. E aqui ele recebe basicamente, ele avança para Troade, Lucas se junta a Paulo e aqui ele recebe a visão que basicamente decreta para ele. Tem um varão macedônio aqui em Filipos me chamando para pregar o evangelho. Ok? Então Paulo aqui em Filipos é preso, Paulo estabelece a igreja em Filipos, Tessalônica e Bereia. Então essa região da Macedônia já começa a Europa. Vocês estão entendendo isso? Preste atenção nessa cidade aqui, ó, Bizâncio, Istambul. Hoje é Istambul, porque foi conquistada há mil e alguma coisa pelos turcos otomanos e virou Istambul. Mas era Bizâncio e na época medieval se tornou Constantinopla. No século III, Constantino, imperador de Roma, ele acabou tomando essa cidade e estabeleceu ela como capital do Império Romano oriental e virou Constantinopla, uma cidade muito conhecida na história. Bizâncio, Constantinopla e hoje, na verdade, Istambul, tá certo? Então, vocês estão percebendo que aqui está Filipos, ok? Filipos, vamos concentrar aqui. Então, Filipos está aqui, ó. Macedônia, certo? Essa região já é Europa, tá? Aqui já é Grécia. Vocês estão percebendo o que é Grécia aqui? Atenas, tá vendo? Essa região de Corinto aqui em cima, ó. Bereia, Corinto, tá logo aqui, tá bom? E aqui está ele Creta, que Tito vai ser pastor aqui dos auxiliadores de Paulo, vai ser pastor aqui em Creta, Pátria, tá bom? Então, ele desce para Atenas, vem para Corinto, Corinto está aqui do lado, na realidade. Vem para Corinto, planta a igreja de Corinto, onde ele escreve meus cartas, 1 e 2 Coríntios, tá bom? E Atenas, a gente viu hoje na escola clinical, inclusive, uma passagem dessa. Queridos, pode passar mais um mapa, deixa eu ver, Alex, se tem mais um mapa. Essa é a terceira viagem missionária de Paulo, onde ele volta para Filipos e ele preenche um pouco mais esse mapa, certo? Pode passar? Vamos falar aqui. Origem da cidade de Filipos. Fica na região da Macedônia, atual nordeste da Grécia, então fica dentro do país de Grécia, e não tem mais esse nome, Filipos, tá certo? E está às margens, está próximo de uma via chamada Via Egnatia, rota estratégica do leste a oeste e Império Romano. Gente, eu quero lembrar vocês que o Império Romano é um império extremamente organizado. E grande parte desses feitos das estradas viabilizou, inclusive, o transporte de não apenas carros, como também evangelistas, pregadores, para plantar igrejas. Então foi muito útil haver estradas, das quais muitas vezes o próprio apóstolo Paulo e outros viajantes, o próprio talvez apóstolo João ou Pedro, se utilizaram para poder circular nas igrejas. Essa aqui é a Ignátia, era uma estrada romana construída por volta de 146 a.C., pelo propônsil Gneu Ignácio, e era muito comum isso. Quando que um magistrado romano, um general romano, que ia lá e fazia em pontapé, assim, a gestão dessa pia grande, ou de qualquer estrada, a estrada muitas vezes recebia o nome dessa pessoa. Por isso que era via Ignátia, que era feita por Gneu Ignácio. Essa via tinha uma distância de mais ou menos 1.100 quilômetros, ligando de Rátio, no Adriático, atual Albânia, até Bizâncio, atual Istambul. Volta lá no mapa. Aqui, pronto, ó. Você nem avançou. Gente, esse aqui é o mar Adriático. Veja isso nele para você uma vez aqui no estudo. Romanos, finalzinho do Romano. Esse mar Adriático aqui, você vai ter o mar Mediterrâneo, certo? Esse mar Adriático é a divisa entre Itália e Grécia, essa costa aqui da Grécia, tá certo? Esse é o mar Adriático. Você tem aqui Roma, e essa via amarela aqui a gente chamava de Via Ápia. Você pode falar em Via Ápia? Mais uma outra história. A Via Ápia via até Brindisi. De Brindisi você se pegar barco. E aqui começava a Via Egnátia. Essa vermelhinha que é a Via Egnátia. Veja como ela é longa. Ela vem daqui, de Rátio, e vai até Bizâncio, que era
basicamente terceiro século, Constantinopla. Nessa época de Paulo aqui, era Bizâncio, não é certo? Terceiro século vira Constantinopla, 1500 alguma coisa, 800, eu não lembro agora a data, vira Istambul. Até hoje virou Istambul, tá certo? Veja onde Filipos está aqui. Filipos, está aqui, ó. Tá vendo? Essa região. Essa aqui é a região da Grécia. Essa aqui é a Itália, estava Roma, capital do Império. Essa aqui é a região da Grécia. E aqui está Filipos, tá certo? Bom, basicamente, essa via Egnátia cruzava a Macedônia de oeste a leste, passando por Filipos e Tessalônica e outras cidades estratégicas, foi a espinha dorsal para o comércio e o movimento militar, e também para a expansão do cristianismo quando Paulo teve a visão da Macedônia, lá em Atos 16, versículo 9. Sua entrada na Europa se deu justamente por essa rota, ou seja, quando Deus chamou Paulo para ir para a Macedônia, ele usou essa rota, a rota Egnátia. Em termos práticos, a via Egnátia era para o mundo romano o que hoje seria as grandes rodovias transcontinentais, uma via de circulação e de ideias, exércitos e mercadorias. Deus usou essa infraestrutura para espalhar o evangelho, queridos. Ele foi essa estrutura. Ok, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Observem, na imagem, a Via Ápia, que eu já mostrei para vocês, aquela imagem com um gráficozinho amarelo, certo? E falando sobre a Via Ápia, rapidamente, a Via Ápia é mencionada nas Escrituras em Atos, capítulo 28, versículo 15. Olha o que diz aqui em Atos 28, 15. Se você quiser para a sua Bíblia, mas talvez esteja aqui. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, Paulo está dizendo isso, Lucas está dizendo isso, a respeito da ida de Paulo para Roma. Vieram ao nosso encontro até a praça de Árpio e as três mendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Veja, a gente quando lê o texto desses, passa a perceber, tem todo o contexto histórico que está por trás. Eu quero te incentivar a se deleitar nesse contexto histórico, entender. Via Ápia. Então, eles encontraram com Paulo em Roma, num local chamado Praça de Ápio. Ápio, querido, Ápio Cláudio Seca. Era um magistrado romano, um procônsul romano, ou censor, de onde vem a palavra censio, uma pessoa importante, que fez essa que foi uma das principais vias da Itália, a Via Ápia. E por isso, a Via Ápia tem o seu nome. Então, em Atos 18:15, Lucas questiona que Paulo estava ali na praça de Ápio. Então, ele tinha essa via, que ele tinha a praça também, basicamente com o seu nome. Então, queridos, essa estrada estava diretamente ligada à história bíblica da propagação do Evangelho. Vamos resumir aqui? Nós falamos de duas vias agora. Via Egnátia, vamos repetir comigo? Via Egnátia e Via Ápia. A Egnátia liga, basicamente, do leste europeu até o oeste, o Bizâncio. Lembra no mapa? Se tiver mais um mapa aí, tá bem. Talvez tenha. Ó. Ok? Até Bizâncio, Constantinopla, já está aqui, como se fosse o terceiro século, um mapa mais atual. Certo? E a Via Ápia ligava daqui até a costa a costa leste da Itália. Então, a Via Egnátia de oeste a leste, a Via Ápia também, e Roma até o porto a extremo leste da Itália, tá bom? Então são essas duas vias, você está consciente dessas duas coisas. Quarto ponto, a história da cidade de Filipos. A cidade era originalmente chamada de Crenides, que vem do grego Cnidia, que significa pequenos lírios. Inclusive esse é o nome dessa província hoje. Voltou a ser Crenides. Então, na época em que Filipe II, rei da Macedônia, pai de Alexandre, conhecido como Alexandre o Grande, e que vocês conhecem Alexandre o Grande da história? Filipe II era o pai dele. Chama Aristóteles, uma das lentes mais pensantes, mais incríveis daquele contexto grego, chama Aristóteles para ser o tutor de Alexandre o Grande. Aristóteles, perdão, para ser o tutor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande punifica a Grécia, torna-se o maior império de então, o Império Macedônico. Mas destacando aqui Filipe II, ele toma essa cidade, que era chamada de Crenides, amplia suas construções e rebatiza o seu nome em sua própria homenagem como Filipos. Então, a cidade que Paulo estava chegando para pregar o Evangelho era a cidade de Filipos por causa do nome de um rei que já tinha morrido há alguns anos antes de Cristo, Filipe II. Ok? Após a Batalha de Filipos, em 42 a.C., onde Marco Antônio e Otávio derrotaram Bruto e Cássio, assassinaram Júlio César, o imperador romano a.C., a cidade foi reorganizada por uma colônia romana. Aí você não está entendendo.
Paulo, quando chega em Tribos, é uma cidade extremamente colonizada por uma colônia romana. Porque antes de Cristo, esses dois imperadores, basicamente aqui, de Roma, já tinham dominado a sua cidade, a cidade de Filipos. Lá em 30 depois de Cristo, 12 anos depois, após derrubar Marco Antônio e uma pessoa conhecida por ser por história, Cleópatra, vocês conhecem essa? Rainha egípcia. Otávio, que era Augusto, Otávio Augusto era o imperador, daí vi o nome Augusto César, ok? Júlio César, que é um imperador romano muito conhecido, e virou Tito. Você ser chamado de César por aqui. Aí, quando Otávio Augusto se torna imperador, esse verbete, Augusto, também significa ou aponta para algo muito célebre, algo quase que divino. Então, quando você era chamado de imperador, muitas vezes você era chamado de Augusto César. Ele reforçou o status de que essa cidade seria uma colônia augusta Lúlia Filipenses. Esse foi o nome que ele deu para essa colônia. Mas significa a colônia de Filipos, dedicada a Augusto, a mesmo que a família de Júlio César tinha morrido. Por isso que o nome era Colônia Augusta Lúlia Filipenses. Então, quando ele vai povoar essa cidade de Filipos, 30 a.C., ele povoa essa cidade com vários cidadãos romanos, por isso que era uma cidade tão importante, isso eu acredito. Tinham muitas pessoas de altos patentes militares. Gente, atualmente Filipos funciona como um sítio arqueológico, ainda tem as suas ruínas ali, mas está dentro de um atual vilarejo chamado Cris, voltou ao nome original, dos pequenos lírios. E esse município atual chama um município da Kavala, Ninká, na Grécia. Esse tem mais um mapa, Alex? Eu não sei. Então aqui é o mapa geral da Europa, você tem uma localidade, uma noção. A gente está falando da Via Ápia, que sai de Roma, vem para cá, e a Via Egnátia, voltei. A Via Egnátia que vem até Constantinopla, certo? Atravessando toda essa região. Vou passar. Aí agora a gente tem aqui, ó. Olha aqui a região da Kavala. Onde está Filipos? Filipos está aqui, ó. Paulo, ele estava por aqui, lembra, gente? Cadê? Aqui é Creta, aqui embaixo. Paulo estava por aqui, ó, nessa região. Certo? Ele fica para a Turquia, Ásia e sobe por aqui. Chega na Macedônia, Filipos, Tessalônica, hoje região ou província da Kavala. Ok? Quinto ponto. Vamos falar um pouquinho sobre a implicação pastoral. Tem alguns termos que são utilizados pelo apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, que você vai entender um pouco melhor o contexto. Termos como cidadania, capítulo 1, versículo 27, capítulo 3, versículo 20, e alusões à guarda pretoriana. Paulo fala sobre guarda romana em Filipenses, capítulo 1, versículo 13, e a casa de César, Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Esses termos falam diretamente a sensibilidade de uma colônia romana orgulhosa dos seus privilégios. Então, ele quando está trazendo esse contexto, talvez você até liga umas 10 vezes, se você já leu esse parte dos Filipenses, você não tem entendido que ele está se utilizando de referências que eram comuns à cidade. Filipenses 1:27, por exemplo, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Ele está falando sobre cidadania. E essa expressão aqui, esse verbo é politeto, que é basicamente derivado de polis, cidade, ou politeuma, que é a cidadania. É uma vida cívica. Quando você é um cidadão, você é com a pessoa, tu tem responsabilidades, obrigações, faz sentido ou não? Você é um bom cidadão, Jorge? Um bom cidadão, pessoa que cumpre bem os seus deveres. O que ele está dizendo aqui, quando ele fala viver acima de tudo por modo digno do Evangelho, ele está dizendo, viva você como um cidadão do reino de Deus. Ele está pegando, veja se você consegue entender o paralelo. E aqui é profundo, é por isso que precisa chegar nesse livro. A gente lê esse texto e não percebe isso. Geralmente não percebe isso. Então presta atenção e anota. Olha o que ele está dizendo. Tem uma sensibilidade e um orgulho de ser cidadão romano. Tinham muitos cidadãos romanos que a pessoa para ser cidadão romano é ter direitos, e são direitos específicos. Não bastava nascer no Império Romano, era pagar um alto preço de tributos. E Paulo era um cidadão romano, seus pais provavelmente eram muito ricos, pronto. Lá em Israel, quando ele era de Tarso. E Paulo era cidadão romano. Aqui em Filipos tinham muitos cidadãos romanos. Era uma cidade militar.
O que ele está dizendo aqui em paralelo, viver acima de tudo por modo digno do Evangelho, é seja um cidadão digno do Evangelho do Rei de Deus. Mais do que ser um cidadão romano, que é um privilégio interessante, que vai te conferir alguns direitos, seja ou perceba o privilégio de ser um cidadão do reino de Deus. Vocês estão entendendo isso ou não? Vocês estão entendendo isso? A ideia é portem-se civilmente como cidadãos dos céus. Não é de Roma, é da Evangelho. Roma exigia de seus cidadãos alguns deveres, dava muito direito. Aqui ele está abraçando a barra, ele está subindo o nível, ele está dizendo, vocês têm que se comportar civilmente, espiritualmente, em todas as instâncias, como cidadãos do reino de Deus. Irmãos, isso faz sentido para vocês hoje? Faz sentido? Nós somos cidadãos do que? Braço B, Jesse, Wince, são cidadãos americanos, ok? E estão aqui no Brasil, talvez já vindo de cidadania já, não? Só o direito de morar, os meninos, sim. Então tem essa dupla cidadania. Você tem direitos e deveres dentro dessas duas nações quando inicia sua dupla cidadania. Olha o que Paulo está dizendo. Você tem a cidadania dos céus. Você tem que andar de modo digno, mais do que eu dar comigo como um romano, você tem que andar como um cristão. Comportem-se cidadãos não de Roma, mas do Rei do Céu, do Evangelho. Paulo está fazendo o contraste dela, irmãos. Vocês têm orgulho de serem chamados cidadãos romanos? Aí em Filipos? Ótimo. Mas a sua conduta principal deve ter, sabe o quê? Que vocês pertencem a um reino maior, a um império maior, o reino dos céus. Filipenses 3:20 diz, pois a nossa cidadania, se você quiser anotar isso na aula da sua Bíblia, o termo é politeuma, está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo também eleva o argumento, tá certo? Ele eleva o argumento, trazendo essa referência. A verdadeira pátria do cristão não é Roma. A verdadeira mãe de cristão não é Roma, é Cristo, o céu. A verdadeira nação vai estar com Cristo. Para os filipenses que tinham o privilégio de dizer somos romanos, como muitos deles podem dizer somos romanos, e isso trazia que não só status, mas proteção, Paulo está lembrando aqui, o maior privilégio é dizer sou cidadão dos céus. Você é um cônsul, você é uma pessoa que tem direitos aqui nesse mundo, ótimo, você pode usar isso, por favor, da glória de Deus. Mas saiba, a sua cidadania real é a sua pátria celestial. Amém, irmãos? Amém? Sexto ponto, textos, lugar e ocasião, vamos pensar aqui. Situação, Paulo esquece preso, com o julgamento em vista, mas entendendo que o evangelho está avançando. Irmãos, vamos pensar aqui um pouquinho. Reflita comigo, por favor. Você descobriu um câncer, descobriu uma coisa que vai paralisar a sua vida, ou que vai te fazer priorizar um pouco mais a questão de saúde ou o cuidado adquirido. Você faz, meu Deus, eu estava tão bem, eu estava produzindo tanto do Senhor, lá na faculdade, estou lá no trabalho, estou lá na igreja, eu estava te servindo e agora eu estou sendo obrigado a ficar aqui nesse hospital. Pense comigo. Se você estivesse no lugar de Deus, você aprenderia, Paulo, seja franco. Eu não consigo imaginar um plano perfeito onde você prende os seus lideratos de guerra. O evangelho avançou. E como avançou, certo? Veja como nosso Deus é soberano. Quanto trata o coração de Paulo, e nessa medida o coração dele foi desafiado e tratado em muitos aspectos. E certamente talvez não combinou na mesma fase, mas enfim. Certamente pode pensar e imaginar, que aí entra talvez, que Paulo ele só parou para escrever as cartas que nós temos na palavra de Deus aqui, porque ele não estava ativo, talvez, na igreja, pregando, falando com aquele povo todo. Ele era um objetivo de viajar para a cidade, de pregar o evangelho, tentar ganhar o máximo possível. E aí Deus talvez tenha colocado ele, entre outras coisas, para tratar o coração dele, colocou ele preso, talvez para que ele escrevesse as cartas, e teve muitas cartas na prisão. Cartas essas que compõem a palavra de Deus para a nossa edificação e a edificação de toda a igreja ao longo dos séculos. Vocês estão percebendo isso? Agora, se coloca no lugar de Paulo, Senhor, eu estou sendo produtivo, Senhor, me liberta. Claro que essa podia ser a oração de Paulo em muitas instâncias. Muitas vezes ele pode ter orado dessa forma. E Deus atendeu ele em algumas dessas, certo? Deus atendeu, libertou ele da prisão em alguns momentos, ou da perseguição em outros. Mas o que eu quero dizer?
Deus tem os seus propósitos e caminhos, são muito superiores aos meus e os seus. Então, enquanto você está sendo tratado no seu coração, saiba, através de você, e se você continuar alinhado com o propósito de Deus, o Evangelho pode continuar avançando e prosperando. Essa é uma comunicação importante. Paulo estava preso, esperando o julgamento, mas sabia que o Evangelho avançava. Ele destaca isso. O local mais provável pelo qual ele estivesse preso seria Roma, por volta do primeiro século, na década de 60, 61, 62 depois de Cristo, ao final da prisão domiciliar, registrada em Atos 28. Você pode linkar Atos 28 com Filipenses e entender que ele escreveu algumas cartas ali, naquela prisão domiciliar. Nessa ocasião, ele está dando ações de graça. Graças a Deus, pela parceria financeira e missionária que os filipenses estavam dedicando a ele e aos demais relacionados. E aí, ele alegra o seu coração. A gente registrou isso, né, no nosso texto de consagração de dívidas de ofertas. Foi o texto que Paulo celebra os filipenses por terem estado com ele desde o princípio. E o interesse dele era receber o donativo, mas era sim aumentar o fruto do crédito dos que estavam doando. Porque quando nós doamos para o Senhor, queridos, e nós doamos na obra do Senhor, nós doamos, né, no avanço do reino, o missionário, nem conhecemos, mas a igreja se responsabiliza por trazer essa velha Bahia, sustentar muitas vezes missionários que você ainda não conhece, Bahia vai explorar. Quando você está fazendo isso, entenda, você não está, entenda isso, você não deve fazer isso para enriquecer os bolsos da igreja. Você deve fazer isso para alargar as suas recompensas em Cristo, em gratidão a Ele. Então, Paulo, ele não tinha interesse em receber simplesmente, que é claro que ele precisava receber, mas Deus lhe daria de alguma fonte. E ele estava interessado em que os filipenses fossem beneficiados, porque quando você é a pessoa que é usada por Deus para abençoar e ter alguém por esse donativo, com oferta missionária, com oferta das igrejas, você é abençoado. Por isso que participar dos dízimos e ofertas é o nosso privilégio. E eu posso citar para mim e por Andressa, como casal, nós não abrimos mão desse privilégio, não abrimos mão. Somos ofertantes e dizimistas e precisamos controlar a seita. E achamos que estamos pouco ainda, precisamos avançar. E queremos crescer em todas as coisas, para oferecer ainda mais para a glória do Senhor. Porque esse é o nosso privilégio, irmão. Ele, então, emana as suas graças e agradece, inclusive, porque os que se mandaram, a gente já citou isso, é Epafrodito, está lá em capítulo 2, versículo 25 a 30, e capítulo 4, versículo 18, e também ele se alegra com ânimo, animando a igreja em meio à oposição que eles estavam recebendo. Então, ele encoraja a igreja quando não é perseverante na fé. Textos paralelos a essas famosas cartas da prisão. Paulo escreveu, provavelmente em prisão romana, Efésios, Colossenses e também Filemão. Além de Filipenses, ele escreveu essas outras cartas. Todas escritas, basicamente, nesse mesmo contexto de Roma. Sétimo ponto, queridos, de Cristo e Filipenses. Vamos pensar na cristologia. Quando a gente vai ler qualquer texto bíblico, se desafie a identificar onde está Cristo. Como esse texto bíblico aponta para Cristo. Não simplesmente leia. Não simplesmente cumpra uma tabela. Leia curioso de entender que é que o Senhor separou para nós aqui. Cristo, queridos, a cristologia real e prática. Veja o hino que nós lemos no momento de adoração, primeiro momento do culto, o hino que está lá, Filipenses 2, 6 a 11. Filipenses 2, 6 a 11, que acredite, a parte do 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Pois ele, se vestido de forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo feito também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dote todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. As suas entranhas aqui, irmãos, precisam estremecer. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo está presente desde o primeiro capítulo, basicamente. Em cada verso do livro, na carta de Paulo aos Filipenses. E aqui no capítulo 2, versículo 6, ele apresenta a deidade de Cristo. Jesus é Deus. Ele apresenta, volta mais um, por favor, Lucas. Ele apresenta a deidade, pois ele, subvestindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não há dúvida para Paulo. Assim como não há dúvida depois,
magos do Oriente vieram adorar o Rei Jesus. São as pregações que nós estamos fazendo aqui em Mateus. Ele apresenta também a encarnação de Jesus no versículo 7. Ele diz, antes a si mesmo se esvaziou-se na forma de cedro, de oliveira, ele encarnou, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, irmãos. Ele também apresenta a humilhação até Cristo. Versículo 8. A si mesmo, Jesus, sendo Deus, encarnado a uma forma humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele também apresenta a exaltação universal de Cristo nos 3 versículos que havia esse hino de louvor. Filipenses 2, 9 a 11, ele diz, pois, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, incluiu de novo que Tolini. E lhe deu um nome que está escrito todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, e o céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus, Cristo, é Senhor, para a glória do Deus de lá. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele recebe toda a exaltação. Um outro aspecto da cristologia filipenses é a união com Cristo, que sempre usa esse termo. E esse termo é utilizado pelo apóstolo Paulo mais de 20 vezes nos epístolas. Ele fala tudo em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por isso me admira, e eu acho legal quando o cristão fala assim, eu te amo, meu irmão, em Cristo. Mesmo que essa pessoa não entenda muito bem o que ele está dizendo. Mas ele está dizendo basicamente que por meio de Cristo e para Cristo é que ele vai proferir e agir em amor para com aquela pessoa. Então o apóstolo Paulo usa esse termo, em Cristo. Ele aparece na saudação. Filipenses 1, certos de que Jesus e todos os santos que estão em Cristo. Nós somos dopos, ou seja, escravos de Cristo, e nós estamos pondo essa carta para aqueles que são santos em Cristo. Aqueles que pertencem ao Senhor. Lembre que ele usou essa tipologia gramatical por 30 vezes em suas cartas. Não é apenas uma frase bonita, mas uma categoria teológica fundamental. Descreve a união espiritual real do crente com Cristo. Eu faço pergunta para você nesse momento. Você tem uma união real com Cristo? Você é um santo. Você é um escolhido por Deus. Só você e Deus sabe que você não é santo no sentido de ser pecador. Eu sei disso. Você consegue imaginar que eu também sei de mim mesmo. Eu sou um pecador. Mas uma reflexão para nós. Nós somos, se estivéssemos na igreja de Filipos, seríamos cotados no meio daqueles que Paulo estava escrevendo a carta? Ou seríamos frequentadores da igreja e não somos santos em Cristo? Vocês, essa é a preocupação que está. Você é santo. Você pertence a Ele. Você tem unidade com Cristo. Ele conta uma estrutura, irmão. Uma estrutura simples. Para a gente entender aqui, quando passarmos. A identidade, quem somos? Santos em Cristo. Quem somos? Vamos ver aqui? Santos em Cristo. A igreja não é apenas uma comunidade social. Nós nós não nos achegamos apenas por essas pessoas. Nós não nos achegamos aqui domingo após domingo para simplesmente nos fidelizar, tomar um cafezinho gostoso ali, sorrir pouco e dar um abraço. Nós somos marcados pela identidade de sermos o povo de Deus, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade de Deus. Você é santo em Cristo, querido. Essa é a pergunta, porque se você é Cristo, se você tem tomado nascer, e você não é santo em Cristo, desculpe, você está tomando na mente. Nós não somos a comunidade social, mas um povo que de identidade está ligado a Cristo. Olha o que ele disse aqui. Minhas cadeias se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana em Cristo. Filipenses 1,13, ele está dizendo que a guarda pretoriana que está em Cristo reconheceu as minhas cadeiras e o valor dessas cadeias para avançar o Evangelho. Até o sofrimento de Paulo, que ele ganha um novo sentido porque está unido a Cristo. Até no sofrimento dele, quem gosta da vez? Ganha diferentes. Olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor, ou em Cristo. A alegria não depende das circunstâncias externas, mas da posição segura em Cristo. A sua identidade está em Cristo, você vai ter alegria. As circunstâncias são difíceis e você vai ter a alegria dele. A identidade do crente não é definida por Roma. Vamos fazer um paralelo com Filipos. Ele está falando para cidadãos romanos. A maioria deles, pelo menos, ou uma grande parte deles. Não, a sua identidade não é ser cidadão romano. Não é definida por Roma, pelo Brasil. Mas sim por sua cidadania terrena, o status social. Não,
mas não pela sua cidadania terrena ou estado social, mas sim pelo fato de estar em Cristo. Segundo, a ética é como nós devemos viver, identidade, e agora como nós devemos viver. Veja, de modo título do Evangelho de Cristo. Esse se mantém nós amigos, que é como cidadão do Evangelho, cidadão dos céus. Nossa conduta não é moldada pela posição que nós temos no nosso país. Nossa conduta é moldada por Cristo. É por isso que não adianta se você for conservador e desejar a vontade dos conquistas. Não adianta se você é esquerdista, se você desejar a vontade do conservador. Em Cristo eu não posso desejar a morte de ninguém, nem celebrar essa morte. Entende a diferença de ser em Cristo? Tem algumas pessoas que falam assim, poxa, o Bolsonaro não tem que ter cor da função. Se ele tivesse o decoro de ser cristão, ele teria o decoro de qualquer função. Você está entendendo o que eu vou dizer? Eu não estou falando mal dele para o governante, mas estou falando mal, sim, dessa parte do seu governo, que era as suas falas, e as falas atropeladas muitas vezes. Mas é claro que eu poderia destacar também Lula para igualar aqui a ideia, e daí é mais as beiras a minha, se a gente poder pegar dessa forma. A questão é que uma mídia estava bem em si e a outra mídia passa a conta. Mas só para aí que não está aí. Se a sua ética é do reino, não importa se você é conservador nesse sentido, e eu não vou encorajar você a ser esquerdista, pelo amor de Deus, porque tudo que envolve esquerdismo hoje no Brasil, defender aborto, defender ideologia de gênero, no comunismo, o marxismo cultural, não parece ter nada a ver com os princípios bíblicos. Mas, ao mesmo tempo, você consegue ser um conservador, estar mais à direita, numa posição política, e ainda assim não ter a ética do reino de Deus. Desejar a morte de oponentes políticos ou ideológicos. Paulo desejava a morte de Nero, não, querido. Paulo desejava a morte dos seus algozes que chicotearam ele lá em Filipos, não. Quando ele foi açoitado, violentado, apedrejado, quase morreu, espancaram lá na cidade de Jerusalém, na sua última viagem para Jerusalém. Ele não desejou a morte dos seus compatriotas, ao contrário, era medir para falar. E usou o tempo que ele tinha, com a boca talvez toda ensanguentada, de tanto apanhar, para pregar o evangelho a eles, discurso de salvos. Essa é a ética do reino. Nós temos a ética superior, irmãos. Mas a lei me convite, Abel, fazer isso, fala dessa forma. Não importa se a lei permite. Importa se Deus está se agradando, se a lei dele permite que você faça isso. Então ele diz, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O padrão ético é o caráter de Cristo. Esse é o sentimento que nós temos para tudo. A justiça que procede de Deus mediante a fé em Cristo, capítulo 3, versículo 9 de Filipenses. Irmãos, nossa ética não é uma autojustiça, mas sim a justiça em ser Cristo. Nós não somos justos em nós mesmos. A ética cristã não é mero moralismo, raso. Não faça isso porque você não gostaria que as pessoas fizessem com você. É o fruto da união viva por Cristo. Fruto da união viva por Cristo, que nos transforma de dentro para fora. Terceiro ponto da cristologia, perseverança. Uma vez que ele falou da nossa unidade, da nossa ética, também ele fala sobre a perseverança dos filipenses, também nossa. Como nós devemos permanecer firmes em Cristo? Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo, querido. Nossa perseverança depende de estarmos enraizados nele. E o voto do campeonato de vocês está enraizado em Cristo. Você sente isso com cada célula do seu corpo. Prossigo, Filipenses 3, 12, 14. Prossigo para o alvo, na soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Eu prossigo, persevero para o alvo. A caminhada cristã é sustentada pela união, meu filho. Ou ainda, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele em quem eu sou fortalecido. Ou seja, em Cristo eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. A perseverança em suportar todas as coisas, que não é um poder infinito para você fazer tudo, é para você suportar tudo. Como um bom obreiro e servo de Cristo, como o próprio Jesus suportou até a morte, e morte de cruz para te salvar. Assim também nós devemos suportar, perseverar, porque nós estamos nele, e esse é resultado da sua força em nós. Perseverança não é teimosia humana, meu irmão. Não vá no seu próprio braço, não que a gente tenta sair
talvez das inclinações suicidas ou de uma depressão, o seu próprio braço. É na força de Cristo. Perseverança não é tamoseua. Perseverança em Cristo é o fruto da graça contínua de estar com Ele. Então, queridos, estar em Cristo reforça a sua identidade, quem você é. A sua ética, como você se comporta, pensa, age, fala, também é a sua perseverança. Até onde você vai, até o dia de Cristo. Você vai até o dia de Cristo? Estar em Cristo é a maior definição de quem nós somos. Não somos primeiro brasileiros ou americanos, aqui tem alguns, nem romanos, nem cidadãos do mundo, mas já somos novas criaturas ouvidas em Cristo Jesus. Leia 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Nossa identidade é segura, nossa erva é moldada pelo caráter de Jesus. Nossa perseverança é garantida pela obra dele até o fim. Isso nos consola. Consola até mesmo o apóstolo Paulo nas suas cadeias. Consola até mesmo os filipenses que estavam ali, o seu líder, preso. Consola nas cadeias, consola nas lutas da vida. A união com Cristo é o fundamento da nossa esperança. 8º ponto. A igreja de Filipos é só fundação, só para fazer um panorama rápido. Foi na segunda viagem missionária de Paulo, nós já mencionamos. Esse trecho está em Atos, capítulo 15, 36, até Atos 18 e 22. São basicamente 4 capítulos ali. Essa viagem começou depois do concílio de Jerusalém. Em Atos, capítulo 15, é onde acontece o concílio de Jerusalém ali, com Tiago, com Barnabé, com Paulo e com os outros, Pedro. Atos 15, de 1 a 35, tem esse concílio, as decisões. Paulo e Barnabé voltam com as cartas para as igrejas, voltam para Antioquia da Síria, cidade a igreja enviou ele na primeira viagem missionária, e ali Paulo tem uma cisão com Barnabé era com João Matos, não lembro agora para Chipre, se não me engano, e Paulo com Silas faz na viagem mais extensa. Essa viagem é, então, a segunda viagem missionária. Paulo, ele tem com o companheiro Silas, depois Timóteo, e depois ele chama Lucas para se juntar com eles e Troade. Eles partem em Antioquia da Síria. Em Atos capítulo 15, 40 a 41, Paulo e Silas saem da Antioquia, passando pela Síria e para a Cirícia. Pode passar aqui. Alex, aqui. Eles saem de Antioquia da Síria, tá certo? Você está vendo que Jerusalém está aqui embaixo? Eles saem daqui. Eles vêm com Jerusalém, Atos 15, aqui, gente. Atos 15. Depois eles saem com as igrejas, não? Das notícias. Em Antioquia, ele vai vir com Silas para essa segunda viagem missionária. Acompanha aqui, ele vai para Derbe e Listra, Atos 16, de 1 a 5. Paulo que encontra Timóteo em Listra e o levam no Sil. As igrejas são fortalecidas na fé e crescem número, irmão. Glória a Deus por isso. Depois, terceiro ponto de parada, basicamente, ele passa pela Frígia, Galácia e Mísia. Pode passar aqui, Alice. Mísia daqui, Frígia está aqui, Galácia essa região, então ele passa para essas regiões, para essas cidades. Atos 16, 6 diz, e percorrendo a região da Frígia e Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu queria se esticar um pouquinho mais para essa região da Ásia Menor, ou para cá, não é tanto certo para onde ele que estava indo, mas basicamente o Espírito Santo do Senhor o impedido de pregar a palavra na Ásia. A gente podia passar 1 hora só falando sobre esse impedimento, digamos assim. As reverberações disso, a gente não vai fazer isso é um panorama, a gente vai chegar lá, quando a gente for expor um pouco melhor sobre esse texto. Depois, tentaram entrar na Bitínia, então, bateu com a porta na parede, Deus não abriu a porta para ir para a Ásia, foram para Bitínia, região ao norte, junto ao Mar Negro, tentaram, Atos 16, 7, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito Santo não permite, mas acima na região da Frígia e Gálata, depois para Bitínia, o Espírito de Jesus não permite, ou seja, Paulo queria continuar pregando na Ásia Menor, atual Turquia, mas 2 vezes o Espírito Santo de Jesus fechou as portas. E às vezes Jesus vai fazer isso com a gente. A visão, então, que Paulo tem é um marco de entrada do Evangelho na Europa, irmãos. O que foi a Europa? Na Idade Média ou na Reforma? Se Paulo não tivesse recebido a visão desse varão macedônio, ele não teria ido pregar na Europa, querido. O Ocidente seria completamente diferente. Um cabelinho de sapo no lago, né? O efeito turbulência de Deus. Ele comanda sobre todas as coisas. Atos capítulo 16, 11 e 12, então fala sobre essa visão. Eles passam então pela Mísia, chegam a Troade, e Troade é a visão.
acontece? Paulo está lá, pregando o evangelho. Teve uma porta que não consegui ir para a Ásia. Vou seguir caminho, vou seguir viagem, pregando o evangelho. Não sei para onde Deus deve chamar. Tem um momento onde Deus diz claramente. Atos 16, versículo 9. À noite teve Paulo uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A reação imediata de Paulo não é: será que esse sonho foi verdade? Não. Será que ele é oportuno ou não? Será que ele é Deus ou não? Ele imediatamente entendeu. As portas fecharam. Agora ele me apontou, que Micael disse ontem na festa de Braços Abertos, Jess também. Ouvi a voz de Deus na palavra, e ouvi a voz de Deus para aquilo que está recomendando de façando. Faça o teu trabalho e o trabalho das suas mãos, mas esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Talvez Tobias pensou que o povo disse para fazer o levanta, certo? Ou Josh Wilson, ou o próprio Braçamento surgiu assim. Perceba. A conclusão foi: concluímos que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho na Macedônia. Atos 16, 10. Atos 16, 9 é visão. Atos 16, 10, concluímos isso. Vamos pegar a Macedônia. Lucas está aqui com eles, vai para a Macedônia e esperam para lá. Depois eles estão na travessia marítima. Pode passar, Alex. Aqui eles estão na travessia marítima. Trode vir para Samotrácia, e o peixe Atos diz, chega em Neápolis e chega a Filipos. Paulo é preso, eles estão aqui e começa. Na verdade, ele se converte, depois Paulo é preso. Ele fica mais tomboso na cidade, e o cancereiro se converte e ali começa a igreja. Tá bom? Então, travessia marítima, Atos 16, 12 é na sequência aí. Atos 16, 9, visão. Atos 16, 10, corremos pesadas aí para Macedônia. Atos 16, 11, vamos para Trode, navegamos Samotrácia e depois para Neápolis, ponto da Macedônia. Chegando a Filipos, Atos 16, 12, entrar em Filipos, colônia e principal cidade daquele distrito da Macedônia. É o texto bíblico, principal colônia. Era uma cidade importante. Como é que funciona a plantação? Conversão de Lídia, Atos 16, 3 a 15. À beira do rio, Paulo prega para mulheres no Nido. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, Paulo diz. Gente, chegou na cidade, faço o quê? Vou pregar onde? Vou me esconder aqui, vou para um tapé, vou tomar uma cervejinha, vou tomar um suco para tomar coragem. Não. Vai para onde tem jeito, moço. Eles foram para um lugar que aparentemente era um lugar de oração e tinham pessoas lá, pregaram, evalaram, se converteram. Será que a gente tem essa fé, a fé de Paulo? Chegar na barra de ônibus, pregar a palavra e a pessoa se converter e começar a fazer parte da nossa igreja? Se for para aparecer no Maragibe agora de tarde, será que vai ter gente que se converte lá hoje? Precisamos ter essa disposição e ir pregar. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu num lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que paralítico corríveis, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura e temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Isso é maravilhoso. O Senhor lhe abriu o coração. Quando você vai realizar, você pede para o Senhor, não que ele vai atender prontamente, mas você pede do Senhor abrir o coração da pessoa para entender o que você está falando. A fé de que eu estou sentindo. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa rogou-nos, dizendo: se julgaste que sou fiel ao Senhor, entra em minha casa e ficai. E nos chanjou isso. Então Paulo já foi, inclusive, um lugar para ficar como base da igreja em Filipos. A partir do momento que ela já é temente a Deus, converteu ao Evangelho, foi batizada com a sua casa, ela já se tornou aquilo que nós devíamos nos tornar: hospitaleira de Paulo e seus discípulos. Lucas, Timóteo, Silas, todos acolhidos na casa de Lídia. Irmãos, quantas vezes estamos há anos e não chamamos ninguém, não apoiamos ninguém? Ficou claro para mim, latente, o que seria abandonar o primeiro amor em Efésios. Nunca foi tão real porque o bíblico, talvez, na minha vida desse. João capítulo 3, falando que Gaio estava fazendo bem cuidar dos missionários. Mas Diótrefes não recebia os missionários e não permitia que eles recebessem alojamento na igreja. Isso é o abandono do primeiro amor, querido. E nós precisamos ser acolhedores, estaleiros, amantes do bem, enviadores e suportadores de missionários, em oração e manutenção. Os filipenses não eram ricos e sustentavam Paulo, em certa medida. Depois, Paulo liberta com a jovem adivinhadora, possuída com um demônio, Atos 16, 16 e 18. Paulo expulsa esse espírito de adivinhação de uma jovem escrava, e isso causa um prejuízo aos donos que geram a perseguição para Paulo. Paulo e Silas vão presos, já contei um pouco dessa história, tem um terremoto no começo do carcereiro, toda a sua família, toda a sua casa são convertidos naquela noite. Eles são libertos da prisão do dia seguinte,
porque Paulo evoca o direito de ser cidadão romano. Nono ponto, estamos finalizando. Paulo fala da alegria e parceria do Evangelho dos Filipenses com ele. A gente já mencionou isso. Você pode ler em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 5. Ele menciona para os coríntios a generosidade dos filipenses na Macedônia, que mesmo em pobreza, fizeram questão de levantar acima das suas posses os recursos para acreditar o apóstolo. Filipenses capítulo 4, versículo 14 a 16 também, a igreja de vivos como parceira com Cassias e Paulo, e trazem umas marcantes. Nós precisamos aprender com os filipenses de hospitalidade, generosidade, parceria no Evangelho, desde o primeiro dia. Filipenses 1, 5, irmãos, e também Filipenses 4, 14 a 18. Décimos, propósito de Deus, visão do Paulo é inspirado a Filipenses. Quais eram os propósitos do Senhor? Agradecer e encorajar parceiros fiéis. Segundo, formar Cristo nos filipenses pela via da humildade e da unidade. Filipenses 2, de 1 a 18, fala bastante sobre unidade. Terceiro, pismate os filipenses na justiça pela fé. Não é vender de suas obras, é pela fé. Filipenses 3, de 1 a 11. E na perseverança, Filipenses 1, 6, Filipenses 3, 12 a 16. Quarto, modelar alegria e prontidamente em qualquer circunstância. Por isso é cada alegria. Lê o capítulo 4. Contém toda a situação. Eu sei o que é passar fome, estou contente em Deus. Paulo está ensinando a igreja, Filipos, e também a nós, que a nossa alegria, o nosso sustento, a nossa provisão é do Senhor. Filipenses 1, 18 a 21 e Filipenses 4, 4 a 13. Rapidamente. Esse primeiro ponto do panorama, capítulo 1, o evangelho não estava preso, apesar de Paulo estar em cabeça. Viver Cristo, morrer lucro. Frase conhecida no primeiro capítulo, nós vamos trabalhar isso em breve. E todo cristão é chamado a viver dignamente e sofrer por Cristo. Privilégio sofrer por Cristo. Paulo estava sofrendo, está dando um exemplo para isso. Capítulo 2, a mente de Cristo, unidade pela humildade, hino cristológico, que foi o que nós lemos, santificação obediente, brilhar todo torto em trevas e exemplo de Timóteo e Epafrodito. Capítulo 3, justiça e peregrinação. Alerta contra os judaizantes que estavam espalhando o falso evangelho. Firmar os cristãos e Filipos na justiça de Cristo. É só Cristo que salva. Não é a carne, não é a circuncisão. Corpo para o alvo. Cidadania nos céus. A esperança da transformação do corpo. Quarto capítulo, alegria plata. Reconciliação, diabodicine, alegrai-vos, ansiedade das suas orações, se estão ansiosos, leve tudo em súplica diante do Senhor. No que pensar porque é excelente, contentamento em toda situação, não pela passageira financeira. Finalmente, irmãos, 2 versículos. Paulo e Timóteo nasceu primeiro, fez 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. 2, escravos. Você é escravo de Cristo, querido. Esse é o seu privilégio. Paulo poderia ter iniciado essa carta dizendo o quê? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Eu poderia ter isso, mas ele começa com os filipenses no mesmo pé de igualdade difícil, mas no mesmo sentimento que houve em Cristo. Filipenses 2, 5. Humilhado, eu sou doulos de Cristo, servo de todos. E essa carta é destinada aos santos, como os bispos, que são presbíteros e pastores, e diáconos, que são aqueles que servem especialmente para as necessidades dos locais. A saudação de Paulo aqui sempre começa em várias cartas com graça, porque é isso que nós precisamos fazer. O que graça? Favor imerecido. Paulo se apresenta e diz não com prerrogativa de apóstolo, mas que ele está de servo. Isso modela todo o teor da carta. Cristo tomou a forma de servo, ele não gosta de falar. São santos, e esses santos definem a igreja com congregação, não com ajuntamento de recurso social. Não performance, e sim porque eles são de Cristo, identidade de Cristo. E a missão a episcopos, que são bispos, ou pastores, ou presbíteros, e diáconos revelam a liderança bíblica que não conhecia. Então Paulo deixou a liderança bíblica. Nós, a igreja cristã de Deus, para você sabe disso, nós estamos interessados em formar homens, porque sim, o texto bíblico sagrado é claro em relação à liderança masculina na igreja, para os cargos de presbítero e diácono. Certamente nós precisamos de mulheres que conheciam e são líderes no sentido de alguns departamentos, mas nós precisamos formar homens, presbíteros e diáconos aqui nessa igreja. E quem sabe Deus esteja chamando você para ir para essa formação santíssima, para a glória dele. O ministério cristão, irmãos, começa na submissão de Cristo e se expressa em ordem e serviço.
Ovelhas santas do rebanho de Deus vivem separados para Deus mesmo no cotidiano. E o versículo 2, ele destina graça e paz a vós outros, filipenses, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para terminar, essa é uma referência interessante. Graça, aqui de caris, é o favor imerecido de Deus que nos salva em Cristo. Paulo abre todas as suas cartas com esse termo, porque a graça é a base da vida cristã. Nós não temos nada sem a graça. Efésios 2, 8 a 9. Pela graça vocês salvos mediante a fé. Romanos 3, 4. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Não é pelos seus méritos, é por graça de Deus. Favor imerecido de Deus. Salvos em Cristo Jesus. Mediante a redenção que é em Cristo. Em Filipos, Paulo lembra que toda obra que será completada em nós, dependendo da graça de Deus, não do mérito humano. E a paz aqui, um termo grego, mas se conecta muito bem com o termo em hebraico, shalom. Uma saudação comum, por exemplo, para os judeus, na antiga aliança, shalom, que significa um bem-estar total, harmonia com Deus, consigo mesmo, com o próximo, shalom. No Novo Testamento, a paz com Deus é resultado da graça de Deus. Eu sou salvo imerecidamente, para então eu ter paz com Deus. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Eu fui justificado e salvo pela graça. Então agora eu tenho paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 14, 27 diz: deixo-vos a minha paz, não vos dou com a dar o mundo. Então Deus tem uma paz específica, singular, especial para aqueles que vêm no seu nome. Em Filipenses, paz ganha destaque no final da carta, quando ele diz, Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quem é que tem essa paz aqui? A paz que excede todo entendimento. É só aquele que recebeu o clássico. É só aquele que está em Cristo. Não tem esse versículo para pessoas que ainda não creem em Cristo. É como você se dá Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem, viu, Bia? Não, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, talvez se você tiver que trazer consolo para a vida de alguém com esse versículo, tudo coopera para o bem, se certifique de que essa pessoa, pelo menos, menciona desse beijo não ao Senhor, obedecendo ao Senhor mandamentos. Ou aproveite e prega o Evangelho para ela, para que então ela se convertendo, você possa emanar esse versículo na sua alma e diga: agora todas as coisas cooperam para o seu bem. A paz que é todo entendimento não é para qualquer um, é para todo aquele que crê no Evangelho. Em última análise, é para qualquer um que crê, né? Que crê. Aplicação rápida. O Evangelho origina graça. É gerado a partir da graça. Mas ele produz paz. É graça para produzir paz. Ambas vêm do Pai em meio de Jesus Cristo. Essa é a assinatura do apóstolo Paulo nas suas cartas e resume bem a economia da salvação. Toda a vida cristã começa com a graça de Deus e resolve em paz com Deus e com os irmãos. Paulo coloca isso logo na masmudura porque é a base do discipulado. Não começando pelo esforço humano, mas chama graça. E o fruto dessa graça é ter paz com Deus. Mesmo viver a perseguição entre juntos, como o próprio apóstolo Paulo viveu. Spurgeon, ao finalizar essa pregação, dizendo isso, disse certa vez: a graça deve vir em primeiro lugar, ou sem a graça de Deus, não pode haver paz verdadeira. Vamos orar para os seus olhos. Senhor Jesus, nos ajuda a compreender esse texto, Senhor. Todos estamos certamente cansados, pregação longa, cadeira não tão confortável, certamente um pouco mais do que já ouvimos testemunhos de igrejas na África e em outras cidades. Mas aqui estamos muitas vezes tão mal acostumados, então te peço que o Senhor console dos irmãos e dê a eles capacidade de absorver, Senhor Deus, todo esse conteúdo que me perdeu durante toda essa madrugada. Eu te peço para que o Senhor possa mexer com a nossa estranha, Senhor Deus, e nos dar os afetos por Cristo. Nos despede com a tua paz, Senhor. Nos despede com a tua paz. Nos despede com a tua graça, Senhor. Faz que saímos aqui para viver, para imitar o Senhor Jesus, andar nas ruas outras, estarmos em Cristo. Manda em Cristo todas as coisas que o Senhor designou para ti a máximo. Nos aborrecendo das coisas mais do pecado. Nos ajuda a ser mais sãos. Percebemos ainda mais claramente nosso pecado, então nos arrependemos de forma mais contundente diante do Senhor. Não pelo mérito nosso, mas pela tua graça misericordiosa que nos confere perdão. Nos ajuda a desejar a tua segunda vida nessa semana, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E nos ajuda, Senhor, como igreja, em nome do teu Filho,
pregados esse evangelho do reino com ousadia, com intrepidez, mas ao mesmo tempo santo temor. E com a fé genuína, sabedoria e conversões acontecerão. Para que pregando esse evangelho, pessoas possam vir a ti, se converterem, confessarem seus pecados, crerem em Cristo Jesus e se batizados por glória e por amor. Que a nossa igreja cresça, Senhor Deus, com essa marca, sendo hospitaleira e amando, Senhor Deus, a alma missionária. Em nome de Jesus choramos. Amém. Irmãos, recebam a bênção. Que a graça do nosso Deus, o amor eterno do nosso Senhor Jesus e as doces e eternas consolações dos santos que estejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, para a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.